Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos, seja bem-vindo ao Ponto de Vista. E o nosso entrevistado de hoje é o poeta e jornalista Castelo Hansen. Ele é fundador do grupo literário Letra Viva de Guarulhos e da Academia Guarulhense de Letras. E nós vamos conhecer um pouco da trajetória desse importante escritor. O Ponto de Vista começa daqui a pouco, não saia daí! Queria parabenizar a TV Câmara, parabenizar aqui o presidente e todos os vereadores pelo trabalho que vem sendo feito e espero que vocês possam continuar contribuindo cada vez mais para levar informação à nossa população e permitir que o cidadão possa participar, dando opiniões, sugestões e ajudando a construir a cidade. E parabéns pela qualidade, porque eu estava dizendo agora há pouco, vez ou outra, estou por aí no trânsito, às vezes até fora de Guarulhos, e aí ligo o celular pela internet, sintonizo, acompanho. Então, a gente fica feliz quando vê essas coisas, porque significa que esse esforço que vocês estão fazendo aqui, tem muita gente que vocês nem estão sabendo, mas que estão do outro lado, acompanhando para e passo tudo que acontece no Legislativo e tudo que acontece na cidade. Parabéns, sucesso e já nasceu bem. Seja muito bem-vindo ao Ponto de Vista, Castelo Hansen. É um prazer recebê-lo aqui no programa. E a gente gostaria de saber o que traz o livro Fragmentos de Memória, que o senhor lançou agora em setembro, faz pouco tempo. O que o senhor traz de interessante, de importante neste livro? Bom, em primeiro lugar, bom dia. É um prazer meu estar aqui conversando com vocês. Esse livro é mais um livro de poesia, que eu tenho muita poesia inédita, né? Mas eu quis fazer dele um pouquinho da minha memória, né? Tem poesias aí que falam... Ele tem mais coisa de Mauá do que de Guarulhos, né? Ele fala da Gruta de Santa Luzia, em Mauá, fala da paineira que tinha lá, e fala também... E tem poesia geral, né? Pedacinho da minha memória, está na hora já de eu começar a fazer a memória, né? Talvez agora eu faça um livro de memória mesmo, né? Era para sair nesse livro um texto que eu fiz, uma poesia longa, essa sim falando sobre a minha vivência em Guarulhos, né? Qual é? Chama-se A Cidade Desencantada. A minha sobrinha Beatriz Hansen, faz parte de um grupo de dança e teatro, ela pediu esse texto para fazer uma montagem, para me contar a minha vida em Guarulhos. Desde o tempo que eu abri os olhos na chácara, lá em Gupurufa, a época que eu trabalhei aqui numa gráfica e depois a época do jornal, né? E ela fiz esse texto, ela apresentou e tudo. E eu pretendia colocar esse texto nesse livro. Mas eu já tinha o CD gravado desse livro e mandei separado o texto para algum descuido para quem não saiu, né? Mas é isso, é um pouquinho da minha memória, né? E tem também poesias minhas que estavam no meu primeiro livro, que era Canção para o Sol Voltar, né? Agora, o senhor falou assim que o senhor não publicou, né, o Cidade Desencantada, que era um desses poemas. O senhor pretende publicar ele mais para frente? Eu pretendo, sim. Agora ele sozinho não dá para publicar, né? Tem que ser com outros trabalhos, né? Agora, o senhor falou assim que o senhor tem lembranças de uma chácara aqui no Gupuúva, em Guarulhos. Mas o senhor nasceu em São Paulo, né? Na Vila Mariana. Como que o senhor veio para cá? Eu vim no colo da minha mãe. Veio criança, então? Recém-nascido, devia ter 1 ano, 2 anos, sei lá. E depois, o senhor viveu toda a sua vida aqui ou teve outras experiências em outras cidades? Não. Eu lembro que eu fiz o primeiro ano do grupo escolar na escola mista de Vila Augusta, né? E depois, o segundo ano, fui em São Bernardo do Campo. Dei para São Bernardo do Campo. Que naquele tempo era uma cidadinha pequena, tinha uma rua só e tudo, né? E depois, aos 12 anos, mudei para Mauá. Foi lá em Mauá que eu me formei, que eu, descobri que eu era poeta, me tornei jornalista, né?
E como que o senhor descobriu que era poeta? Me fala um pouquinho deste momento. Olha, eu lia muito. Eu fui, inclusive, uma criança doente, sabe? Eu tive meningite quando eu era pequeno, né? Passei muito mal. Então eu fui criado diferente das crianças da minha idade, né? Fui criado muito dentro de casa, eu quase não saía, quase não brincava. E meu pai tinha muitos livros, né? Meu pai era um grande leitor, né? Então eu vivia fuçando os livros dele, né? Lia. Criança lia livro de adulto, tudo, né? Ele tinha uma máquina de escrever, uma máquina Remington, acho que era. Eu ficava batucando na máquina, toda criança gosta disso, né? E eu escrevia, eu pegava folhinha, naquele tempo os calendários vinha a ilustração, tudo, hoje quase não veio, né? Eu pegava uma folhinha de um calendário, eu lembro que tinha uma que tinha os jangadeiros do Nordeste, inventei uma poesia do jangadeiro. Quer dizer, coisa de criança, nem. E por aí afora, né? Eu escrevia, moleque de 10, 12 anos, escrevia isso aí. E o senhor manteve, essas poesias que o senhor escreveu quando criança, o senhor guardou, o senhor já chegou a publicá-las? Olha, tem uma que eu escrevi quando era bem criança, que se chama Pedinte. Por incrível que pareça, eu recito ela hoje e é válida ainda hoje. E tem gente que pensa que eu escrevi recentemente, né? E tem outras, tem o Corguinho também. O Corguinho é muito simples, muito bobinho, mas as pessoas gostam. Eu publiquei no primeiro livro, né? Canção pro Sol Voltar, né? Mas tem coisa que eu esqueci, que eu não lembro mais e tal, né? E o Canção para o Sol Voltar, o senhor publicou quando? Em 1980. E do que fala? Assim, qual que é o tema principal desse livro? Olha, a Canção pro Sol Voltar é coisa da época, coisa da ditadura militar, né? Naquele tempo todo mundo era de esquerda, eu também era, né? E era revoltado contra aquela situação, né? E o senhor chegou a pegar em armas? Não cheguei a pegar em arma, mas cheguei a ir preso. E o que aconteceu? Como foi a história dessa prisão? Eu tinha um irmão, Olavo Hansen, ele até nome de escola em Mauá. Olavo Hansen, ele foi o único da minha família que fez faculdade, né? Ele era aluno de engenharia lá da USP, né? Da USP, E se envolveu em política. Na época, ele se envolveu em guerrilha, né? E eu, influenciado por ele, me filiei no Partido Operário Revolucionário, POR, que era um partido de guerrilha, mas eu não cheguei a ir para a guerrilha, né? Eu nunca iria para a guerrilha. Se eu tivesse dado um tiro na minha vida, eu me arrependeria até hoje, né? Mas eu fui preso numa reunião, né? Meu irmão foi preso, foi morto, tudo, né? Isso aconteceu quando, a morte do seu irmão? Quando que ele morreu, o seu irmão? Em 68, a época que mais foi pesada a luta, né? Ele estava preso, ele era ativista mesmo, né? Ele trabalhava na indústria química, mas ele trabalhava como executivo, né? Ele era formado e tal. Só que ele era do sindicato dos químicos, e o sindicato dos químicos sofreu intervenção, ele fez parte da oposição sindical, ele pregava abertamente mesmo a luta armada, né? Coisa que, diga-se de passagem, foi a coisa mais errada que fizeram, né? Por que o senhor acredita nisso? Porque eu acredito que a ditadura durou mais por causa da luta armada. Hoje, eu acredito que a intenção do Marechal Castelo Branco era boa. Estava muito abandonada, ele queria consertar e voltar à normalidade. Hoje eu acredito isso. Mas se falar isso para as pessoas, a pessoa me fuzila, né? Mas na época, né, o senhor falou que o senhor foi influenciado pelo seu irmão. O que o senhor acreditava na época? Eu acreditava, em primeiro lugar, porque eu era jovem, né? Jovem acredita, né? A gente tem de natureza aquela... É bondade da natureza, aquele senso de justiça. A gente sabe que o mundo é injusto, e é injusto mesmo, né? Então a gente é contra o capitalismo, é contra as desigualdades sociais e tudo. E a gente via o comunismo como uma saída, né? Por incrível que pareça, como era a ditadura, eu via o comunismo como liberdade, né? Um paradoxo. Hoje eu sei que é um paradoxo. Mas hoje o senhor
continua acreditando no comunismo? Qual que é a sua opinião sobre isso? A minha opinião é que o mundo está errado mesmo, mas que qualquer mudança só pode ser feita por via pacífica, por via do convencimento, né? Se você faz uma revolução e toma o poder, você está numa ditadura. Tudo que é conseguido pela força está errado, né? E os países comunistas deram tudo errado, né? Eu acho que o capitalismo na Europa está evoluindo, no Brasil precisa evoluir mais, né? Na Europa o capitalismo chegou ao socialismo já, né? Por via pacífica. Agora, em que ano que o senhor foi preso? E o senhor falou assim que o senhor estava numa reunião. Em que ano que isso aconteceu? Isso aí foi também por volta de 68, 69, né? O meu irmão estava preso, o pessoal do grupo dele, né, era trotskista, né? Ia lá em casa, me chamou para uma reunião, eu marquei uma reunião lá em Mauá, num determinado lugar, perto da antiga porcelana real, né? Que era uma antiga indústria de lá, né? Eu não sei o que aconteceu, eu cheguei, eu e meu irmão, o outro meu irmão lá, o Dirceu. Chegamos, não tinha ninguém, ainda fomos no boteco lá tomar cerveja, que eu desde cedo sou por cerveja. Quando estávamos saindo do boteco, fomos presos. Eu fui preso, meu irmão fugiu, né? Ele foi preso depois? A gente não tinha nem feito a reunião, né? Me jogaram na delegacia de Mauá, daqui a pouco chegou o Túlio Vigovani. Hoje ele é um personagem importante, não sei o que ele faz. Eu sei que hoje ele está aí, muito bem, né? Foi preso também, era com quem eu devia me encontrar, né? Alguém deve ter denunciado, não sei. Agora, quanto tempo o senhor ficou preso? Eu fiquei preso pouco tempo. Eu fiquei preso na delegacia de Mauá, uma cela suja, cheia de bosta, porque... né? Depois fui levado para o DOPS. Lá no DOPS eu fiquei por cerca de uns 20 dias e tal, né? Eles viram que eu não tinha nada a contar, eu era laranja, né? Mas assim, o senhor chegou a sofrer tortura, ouviu pessoas sofrendo tortura? Não, eu cheguei a levar porrada, né? Tortura, choque elétrico, não, levei muita porrada. Levei uma porrada aqui que fiquei mudo por um tempo. Então, realmente, para o senhor, como que o senhor define esse período da sua vida? Foi um período muito triste, né? E pior, eles ameaçavam que ia pegar minha mãe e meus irmãos menores. Foi muito duro, viu? Agora, nessa época, o senhor já trabalhava como jornalista? Não, eu era tipógrafo. Agora, conta pra gente, né? O senhor era tipógrafo, como que o senhor se tornou jornalista? Eu, desde pequeno, eu gostava de escrever. Como eu falei, né? Não só poesia, primeiro eu escrevia mais prosa, né? Nas horas vagas, eu morava em Mauá, tinha um jornal, apareceu um jornal lá popular chamado A Ação. Eu peguei na máquina de escrever do meu pai, escrevi os artigos, umas crônicas, e fui lá ver se eles publicavam e gostavam. Eu comecei a publicar, aí, todo sábado, comecei a publicar todo sábado uma matéria. Era crônica, né? As coisinhas, sonho da gente e tudo, né? Claro, sem remuneração, sem nada, né? E depois fui para a Tribuna Popular, outro jornal de lá, né? Quando surgiu Bom, eu trabalhava como tipógrafo, né? Lá em Mauá tinha um jornal chamado A Voz de Mauá, um jornal semanal. Nessa coluna que eu escrevia nesse tempo na Tribuna Popular, além de eu falar as minhas poesias, minhas coisas, eu divulgava eventos dos amigos, né? Tinha uma turma de violeiro lá, um barbeiro lá que tocava viola, eu sempre divulgava os shows, uma coisa que eu gosto também é de música caipira, né? E ele um dia me falou que a Voz de Mauá estava precisando de um redator. Eu fui lá e me contrataram como auxiliar de escritório, para escrever, mas como auxiliar de escritório, porque eu não era jornalista, né? Certo, então a gente vai continuar falando sobre a trajetória do Castelo Hansen. No próximo bloco eu chamo agora o intervalo e você que está acompanhando, não saia daí.
Para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos, eu tenho um convite. Toda sexta, às 15 para as 2 da tarde, tem Câmara em Pauta, uma mesa redonda com convidados especiais que discute temas importantes para você, morador da cidade de Guarulhos. Câmara em Pauta, toda sexta, 15 para as 2 da tarde, aqui na TV Câmara, o canal da cidadania. De volta com o jornalista e poeta Castelo Hansen. No primeiro bloco, nós estávamos falando das primeiras experiências que o senhor teve como jornalista. O senhor falou assim que o senhor começou a trabalhar efetivamente no jornal como redator. E como que se desenvolveu aí o restante da sua carreira como jornalista? Olha, eu fazia tudo lá, só não precisava foto. Eu ia na Câmara ver notícia de política, ia nos bairros, fazia tudo. Aprendi sozinho jornalismo. Até hoje eu não sou jornalista, eu sou escritor, né? Aprendi, inventei o meu jornalismo, né? Aí eu fui chamado para a Folha Metropolitana de Santo André, que a Folha Metropolitana era para ser uma rede de jornal em toda a grande São Paulo, né? Folha Metropolitana para Santo André. Aí eu fui jornalista provisionado. Existia esse papel de provisionado. Um terço dos jornalistas podia não ser diplomado. O que era provisionado? Quer dizer, não diplomado? Qual que é o significado? Não diplomado. As redações tinham que ter pelo menos 2/3 de jornalista diplomado, né? E podia ter 1/3 sem diploma, né? Porque havia poucos jornalistas diplomados, né? Então, eu fui para a Folha Metropolitana como editor de política. Não sabia nada da política de Santo André, só sabia de Mauá, né? Mas me botaram como editor de política e eu gostei da brincadeira. Fechou a Folha Metropolitana e vim para Guarulhos. E como foi? O senhor não entendia nada de política e de repente caiu de paraquedas justo na editoria de política. Como que foi esse processo de se acostumar com a ideia de cobrir política, né? Que também não é fácil. Eu gosto de política desde pequeno, né? Desde pequeno, eu escuto falar em política, era contra Getúlio Vargas, era a favor da UDI, né? A política nacional, a política local de Mauá eu conhecia toda, né? Santo André foi, na época que eu escrevia nesse jornal, tinha conhecido meu que, inclusive, trabalhava na sucursal do Estadão, né? Eles me deram orientação, me levaram a conversar quem era o presidente da Câmara e tal, né? Me deram uma grande ajuda mesmo, eu lembrando para fundo. Da sucursal do Estadão, né? Do ABC. Tá, depois o senhor veio para Guarulhos, né? Então, aí eu vim para Guarulhos. Onofre Leite. O Onofre Leite é um cara que, nossa senhora, Guarulhos acho que está devendo muito a ele, né? Ele assumiu a direção aqui da Folha Metropolitana de Guarulhos. E ele era lá do ABC, me chamou lá, chamou o Titico, várias pessoas de lá do ABC, chamou para cá. E aqui eu me acostumei, parece que eu nasci aqui. E aqui o senhor continuou trabalhando na editoria de política? Continuei. Parece que é praga. Fiquei na editoria de política até ser demitido por causa da política. Porque na época que surgiu o PT, eu estava acompanhando uma passeata do PT, estava em folga, né? Mas o diabo da passeata resolveu parar bem na redação da Folha Metropolitana, que era o símbolo do capitalismo, essas coisas. Aí eu fui mandado embora, né? Aí eu fui chamado para o Olho Vivo, que era do Valdir Carleto, né? Lá eu voltei a fazer de tudo, né? O senhor não era mais só editor de política, então? Não, no Olho Vivo eu fazia tudo também. E quanto tempo o senhor ficou no Olho Vivo? No Olho Vivo eu fiquei até me aposentar. Me aposentei agora em 97, por aí, por causa da visão, né? Fiquei direto lá. Agora, no caso, né, o senhor falou assim que o senhor mudou de jornal, o senhor foi demitido justamente por defender uma posição ideológica diferente do jornal onde o senhor trabalhava. E o Olho Vivo, qual posicionamento ideológico ele tinha naquele momento? Não, o Olho Vivo era totalmente independente, né? Como quem mandava em Guarulhos era o Pascoal Tormeu, o Olho Vivo era contra o Pascoal Tormeu, não contra o Pascoal Tormeu, mas de oposição, né? Porque tinha que ter um jornal de oposição. E por ser de oposição, era PT, né? Eu fiz amizade com todo mundo do PT, né? Agora... Mas a gente não é petista. O Valdir nunca foi petista.
como jornalista de política, né, o senhor teve bastante acesso, inclusive nesse período da ditadura, o senhor sofreu na pele esse período da ditadura, né, teve uma experiência de prisão. Agora, como que o senhor vê a implantação de uma comissão da verdade aqui em Guarulhos? Existe aí um projeto de lei, já foi aprovado, então Guarulhos deve ter a sua própria comissão da verdade. Como que o senhor avalia isso? Esse é um tema complicado, delicado, né? Por quê? Eu acho que o levantamento histórico tem que ser feito, né? O levantamento histórico tem que ser feito, aconteceu, né? Tudo que aconteceu tem que ser feito, né? Mas não esse caráter revanchista e tudo, porque se a gente for pensar bem, a gente queria fazer guerrilha. Se eu quero fazer guerrilha, o governo tem todo o direito de se defender também, né? Se eu não gostar do Lula, eu não gosto do Lula. Mas eu não posso querer derrubar ele. Eu posso ser contra o PT, mas não posso querer incendiar a sede do PT. Se eu fizer isso, se eu enfrentar o exército vai me enfrentar. E quem puder mais chora menos, né? Esse é o modo que eu vejo a rebelião nossa e toda e qualquer rebelião que possa existir, toda revolução é um mal. Agora, que me perdoem os meus amigos daquele tempo, né? Agora vamos falar um pouquinho do seu trabalho do Jeremias Gemebundo, né? Que é um conto em verso, é uma poesia. Quando eu li esse seu trabalho, essa sua obra, eu me lembrei muito do Macunaíma. Essa semelhança entre o Macunaíma e o Jeremias Gemebundo é mera coincidência ou não? O senhor teve alguma inspiração? Eu acho que é mera coincidência. Como eu li o Macunaíma, pode ter alguma influência, mas não é intenção, né? Não era a intenção. Eu senti muito aquela coisa aquele nascimento meio conturbado, aquela coisa meio mais tranquila. Eu não quero trabalhar, né? O Macunaíma tinha aquele jeito de falar que preguiça. Então, foi uma coisa que realmente mexeu muito comigo. Mas tem um trecho que eu vou ler para o senhor que eu gostaria até que o senhor explicasse aqui para a gente. Trabalhar eu não quero. Não vou ficar dando malho para o patrão me explorar. Essa é minha atitude na força da juventude, eu quero voar, voar. Isso tem alguma coisa a ver com o que o senhor acredita de mundo, né? De trabalho? O senhor falou que no passado o senhor era comunista. Tem alguma coisa a ver com isso? Essa coisa de não ser explorado pelo patrão? Tem a ver alguma coisa, tem a ver. A vida tem dois lados, né? Eu preciso viver, eu preciso comer, então eu preciso trabalhar. Eu preciso trabalhar para um patrão, ou para o patrão capitalista, ou para o patrão, pior patrão, que é o comunista, né? Agora, o lado poético é vagabundo, eu sou vagabundo de natureza, né? Trabalho, eu sempre trabalhei porque preciso, né? Então é o lado material da gente e o lado espiritual, né? A vagabundagem, se a gente pudesse, seria maravilhoso, né? Mas não é possível, infelizmente. Agora, o senhor fez coisas importantes aqui para Guarulhos. Uma delas foi a fundação do grupo literário Letra Viva. Como que foi a criação desse grupo? Então, esse grupo aí, nesse tempo eu ainda morava em Mauá, trabalhava na Folha Metropolitana, passava a semana aqui e de domingo ia para Mauá, tinha meus pais vivos lá e tudo, né? E eu participava lá em Mauá, eu participei da fundação de um grupo chamado Colégio Brasileiro de Poetas. O nome é até um pouco empolado, né? Aqui em Guarulhos eu fiz logo amizade com um poeta aqui. Eu comecei em Guarulhos, além de ser editor de política, eu tinha uma coluna chamada No Mundo da Música Sertaneja, e eu era responsável por um caderno semanal de literatura, Folha Literária, né? Onde eu comecei a conhecer os poetas de Guarulhos, Isabel Brasanian, Ângelo Macedo e Edinaldo Couto. O Edinaldo Couto logo fiz muita amizade com ele e tudo. E no fim de semana que eu ia para Mauá, convidei ele para ir comigo. E lá, nesse domingo, tinha uma reunião lá do grupo, do Colégio Brasileiro de Poetas, né? Ele foi comigo nesse Colégio Brasileiro de Poetas, fazia saraus e tudo. Mesmo com a Letra Viva. Ele se empolgou e falou, vamos fundar um negócio desse em Guarulhos? Eu falei, vamos. E eu não conhecia ainda ninguém, né? Aí ele me apresentou a Cissa Lima, outra personalidade da nossa história, a Cissa Lima, a Isabel Borazanian, o Ângelo Macedo.
E a gente começou a se reunir. A gente se reunia na igreja matriz, aí, num dos cantos aí da igreja matriz. Tinha eu, Edinaldo, Assis Lima. Tinha um cara conhecido como Aranha, é um doidinho lá da Ponte Grande, né? Não lembro, não sei, cabeludão, é meio hippie até hoje, né? Ele, Edinho Silva. E aí começaram os saraus, então? Começaram logo, começaram nessa época mesmo, né? O prefeito era o Nefe Tales, ele também era poeta, eu era muito amigo dele, por sinal, né? Abriu espaço para nós e tudo. E isso foi antes ou depois da fundação da Academia Guarulhense de Letras, que o senhor também ajudou a fundar? Foi um pouquinho depois. Foi mais ou menos na mesma época. Deixa eu ver, a academia é em 76, se não me engano, né? Eu tenho aqui 78. Hein? 78? 78, eu sou ruim de data. E o Letras dele foi em 80. E no caso da Academia Guarulhense de Letras, como que foi a fundação? Vocês também, o senhor conhecia outros escritores aqui? Como que foi a formação dessa academia? Olha, foi engraçado. Eu era novo lá na Folha Metropolitana, pouca gente me conhecia como poeta, né? Eu era mais conhecido como editor de política. Eu fiquei muito popular em Guarulhos, não sei porque logo de comecei fiquei popular. Eu era jornalista que participava, né? O Gasparino Romão era vereador e me convidou a fazer parte da academia. Eu desconfio que ele me convidou mais para ser jornalista do que para ser poeta. Foi fundador. E até tem uma história engraçada que não sei se dá tempo de eu contar, que vai sair no livro da academia. A academia vai lançar um livro sobre a história dela, né? Pode contar rapidinho. Eu fui convidado pelo Gasparino, mas eu nunca fui muito acadêmico, eu não estava nem muito interessado em academia. Aceitei, até porque não tinha outra coisa, né? Mas eu esqueci, se aceitei, esqueci. Eu estava em férias da Folha Metropolitana e fui viajar lá para o norte do Paraná com meu amigo, um amigo meu, João Carvalho, divulgando o CD de uma dupla sertaneja, Galão e Granfino. Viajei por todo o norte do Paraná lá, Londrina, Maringá, Ivaí, sul de São Paulo também, né? No dia que eu voltei para Guarulhos, era o dia da posse da academia, mas eu nem lembrava, né? Cheguei em casa, me troquei e saí. Eu tinha um amigo Nício Pinhal de Souza, morava comigo, leitura. A gente estava tomando cerveja na padaria Símbolo. Não sei se você conheceu a padaria Símbolo. Ficava na esquina da Tiradentes com a Padre Celestino, da Dom Pedro II com a Padre Celestino. Estava lá, chinelo de dedo, calça bermuda, camisa regata, tomando cerveja. Me aparecem lá duas grandes figuras de Guarulhos antes falecidas. O Onofre Leite, que era o editor da Folha Metropolitana, e o Assis de Almeida, que é advogado, proprietário de terra. Eles me viram lá. Ué, Castelo, você não vai na academia? Que academia? Hoje é dia da posse da academia. Que hora é? É agora às 3 horas. E eu estou lá. Chinelo de dedo, bermuda. O Assis me convidou para ir na casa dele. O Assis era rico, morava em casa e tal, né? Me levou na casa dele, tomei banho na casa dele, me deu terno, um pouquinho maior do que eu, me deu sapato, me deu cueca, me deu tudo. Deixei minha roupa suja lá e saí com a roupa que ele me deu. E fiquei com aquela roupa, nunca mais nem devolvi, nem busquei minhas coisas. E foi assim que o senhor tomou posse? Tomei posse. Ali era, cada acadêmico tinha que escolher um patrono. Eu não tinha escolhido patrono nenhum, então me indicaram o Vicente de Carvalho. E depois eu fiquei sabendo da vida do Vicente de Carvalho, até gostei. Então foi meio assim, né? O senhor foi um dos fundadores da academia meio no susto. No susto, no susto. Agora, hoje eu respeito muito a academia, valeu a pena, né? Não é tão acadêmica que nem eu pensava, né? Porque a academia a gente vê uma coisa assim, né? Academia de Direito Brasileiro, não. Principalmente agora, né? Com o Clóvis Domingues, ela está estudando bem.
popular. Bom, Castelo Hansen, foi muito gostoso esse bate-papo. Eu agradeço a sua participação no Ponto de Vista. E o senhor gostaria de deixar alguma mensagem? Bom, eu agradeço a possibilidade de participar aqui desse programa. Atualmente eu estou pouco saindo de casa, eu estou preso em casa, então é uma oportunidade que eu tenho, mais alguém me vê. Eu fico muito feliz e agradeço. Muito obrigada. Eu conversei com o jornalista e poeta Castelo Hansen. Muito obrigada pela sua audiência. E não se esqueça, nós temos um encontro na próxima quarta-feira, às 2:15, em mais uma edição inédita do Ponto de Vista aqui, na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.